Nós somos frutos da união de papai e mamãe. Sendo assim, quando vocês me veem a Ana Carolina, que é 50% Luiz Carlos e 50% a Nilda. E muitas vezes, por conta da nossa história, do momento em que a gente viveu algumas situações, das nossas dores infantis, de tudo que a nossa criança achou que precisava e não teve e que acionou os mecanismos instintivos de sobrevivência, nós podemos ter feridas que ficam abertas por muito e muito tempo. Então, quando a gente se olha no espelho, e independente se vivemos muito tempo ou pouco tempo com nossos pais, se foi uma relação saudável, se foi uma relação disfuncional, se de repente foi muito boa, tão maravilhosa que eu sinto que eu tô devendo algo para eles, ou se eu olho achando que eles têm dívida comigo, que eles me devem algo, que minha vida não prospera por conta deles, do que eles fizeram, deixado de fazer. Isso indica que ainda existem muitas feridas no interior e que essa relação pode sim ser reconciliada. Não é um processo lento, não é um processo da noite para o dia e muito menos é milagroso. As constelações, elas facilitam essa reconciliação e estimulam que o paciente, o constelado, adote novas posturas diante a esses fatos, a essa história, aprendendo a concordar com tudo que foi, entendendo que os pais são os melhores e os ideais que poderíamos ter tido e ter, independente do contexto que passou. E tudo aquilo que a gente rejeita nos nossos pais, estamos rejeitando em nós mesmos. Afinal, somos 50% cada um. E quanto mais eu rejeito o que os meus pais fizeram, deixaram de fazer, mais eu trago aquilo para minha realidade, mais eu repito, muitas vezes de forma diferente. Por exemplo, se uma pessoa experimentou situações quando era criança em que o pai traía a mãe, ou o pai saía para beber e a mãe ficava em casa nervosa, brava, e aquele pai chegava alterado do álcool e havia brigas. Aquela criança pode trazer na sua alma uma mágoa profunda daquele homem, né, pai, que na sua humanidade é tão imperfeito quanto eu e você. E dentro dele ele reprime tanto aquela atitude do pai que ele fala: eu nunca que eu vou fazer isso com a minha esposa. Porque, pelo amor de Deus, olha o sofrimento que esse homem causou para mim, para minha mãe, para os meus irmãos, enfim. E aí, numa promessa, né, num voto inconsciente, secreto, velado, que a gente às vezes nem tem noção que fez, mas a alma fez, cresce, casa e quando vê, não consegue se relacionar. Pode ser que não traia a esposa ou o marido, mas tá sempre brigando, entra em um casamento, divorcia, entra em outro casamento, divorcia. O que tá acontecendo? Uma lealdade. Está sim tendo uma repetição de um padrão que é dificuldade de relacionamento, com outras nuances, com outras características, mas aquilo que foi rejeitado e julgado e por conta da dor excluído inconscientemente ganha força e se repete no presente, dificultando a possibilidade de fazer um novo, de ter um relacionamento harmônico, equilibrado, de escolher uma pessoa que vai investir de forma igual e através de um amor saudável na relação. Então, as constelações nos ajudam a ter esse olhar do quanto que eu posso ter julgado, criticado e excluído um trecho da minha família e o que os meus pais fizeram, olhar com carinho, integrar, concordar que foi do jeito que foi e então, através dessa profunda e verdadeira reconciliação, a gente sai desse padrão de repetição e se coloca numa nova postura na vida. Quem são os responsáveis pela repetição de padrão? Pai e mãe? Cada um. Eu, você. Porque independente do que aconteceu, a gente está vivo aqui. E se estamos vivos, temos toda a força possível para fazer um pouquinho diferente
e melhorar o que a gente quer melhorar, sem ficar esperando o conserto de pai e mãe. Eles fizeram o que eles davam conta. Eles fizeram o que a gente precisava, que é dar a nossa vida. O resto a gente dá conta. Para isso, parar de olhar para o que foi e se aventurar para o futuro reconciliado de verdade com o pai e com a mãe. Constelação familiar, uma sessão vai proporcionar isso pra gente? Nem sempre. Tem que ser um movimento profundo da alma e estar de fato disposto para essa reconciliação e de fato se esforçar diariamente para que essa postura mude. Constelar nos mostra o que está difícil ver, nos mostra aonde saímos da ordem e nos possibilita retomar a ordem se a gente quiser e se a gente se esforçar. Tratamos de assuntos que machucam, que doem ou machucaram e doeram com as constelações. E sabemos que são assuntos difíceis que muitas vezes a gente não quer olhar, muitas vezes a gente fala, tá tudo bem, justamente pelo medo de não quero mexer nessa ferida. E então eu trago aqui para vocês o convite de estarmos juntos nos grupos de constelação para entender um pouco mais sobre essa filosofia e, se fizer sentido, aplicar na nossa vida, que assim a gente colhe efeitos positivos, deixando o amor em ordem, trabalhando para nós e também para os nossos descendentes. Se quiser saber mais, só me mandar mensagem.